Beleza? Boa noite! Vocês devem estar estranhando que eu tô de volta aqui. Então, a Lari tinha assumido as lives do ciclo básico, não sei se alguém tá acompanhando as lives com ela. Fala, Doc! Ai, meu Deus. Beleza? Veio um eco aqui. Mas ela não pôde participar hoje, e nas próximas 3 semanas eu vou fazer as lives do ciclo básico, e depois a Lari vai retornar, tá bom? Então, hoje a gente vai fazer live sobre inflamação, conteúdo de patologia, que também envolve um pouquinho de imunologia. Então, eu preparei aqui, acho que são 9 questõezinhas, pra gente dar uma revisada boa nesse conteúdo, que já vai englobar 2 matérias, né? Patologia e imunologia também. Então, vamos lá, boa noite para todo mundo. Estou acompanhando os comentários no chat e gosto bastante da participação de vocês, como vocês já sabem. Qualquer coisa, se travar, me avisem no chat. Se tiverem dúvida, me avisem no chat, tá? Então, acho que vocês estão enxergando. Aqui é a questão 1. Vamos ver o que ela pergunta. A inflamação pode ser considerada uma resposta de tecidos vascularizados a infecções e a tecidos lesados. Ou seja, eu tenho uma infecção ou eu tenho uma lesão de um determinado tecido e a inflamação vem para responder a essa invasão, a esse dano, né? Então tá perguntando aqui, em relação às características do processo inflamatório, assinale a alternativa correta. Quem souber, já marca aí a resposta, tá? A. Em uma inflamação aguda, há o predomínio de fenômenos proliferativos e de macrófagos. B. Os fatores celulares só se fazem presentes na inflamação crônica. C. O exudato, característico do processo inflamatório, apresenta baixo teor proteico e celular. E D. A histamina é responsável pelas principais alterações vasculares no início do processo inflamatório. Alguém quer tentar responder? Quem souber a resposta, coloca aí no chat, tá? Eu vou explicando uma por uma, então. A letra A tá falando que é inflamação aguda. A Hanna colocou D. Exatamente, perfeito. Letra A tá falando que em uma inflamação aguda, há o predomínio de fenômenos proliferativos e de macrófagos. Tá. O que seriam fenômenos proliferativos, né? A gente pode pensar proliferativos, proliferação de células, seria mais ou menos células se reproduzindo, aumentando a quantidade de células, mais ou menos um reparo tecidual, macrófagos para fazer a limpeza ali do ambiente depois que houve a morte dos agentes invasores, a morte de outras células. Isso me parece mais relacionado a um processo depois da inflamação, né? Durante a inflamação aguda, o que seria a inflamação aguda? É uma coisa muito rápida, ou seja, teve a lesão e aí veio a inflamação aguda, que seria uma resposta do organismo àquela lesão. Então, a inflamação aguda ela vem para tentar resolver esse dano, mas ainda não está resolvido. Então, não são fenômenos proliferativos e macrófagos que atuam. A gente precisa saber bem certinho qual que é a primeira célula que chega em uma inflamação aguda. Alguém sabe me responder? Coloquem no chat qual que vocês acham que é a primeira célula, tipo de célula, que chega em uma inflamação aguda. Depois vai ter bastante perguntas sobre isso, tá? E fenômenos proliferativos não diria isso. Diria que são fenômenos exudativos, que nem tá ali na letra C. Alguém lembra o que são fenômenos exudativos? Coloquem aí no chat. Então a letra A não é. Depois a gente vai explicar certinho, se alguém conseguir explicar no chat, o que são fenômenos exudativos. Vamos ver a letra B. Os fatores celulares só se fazem presentes na inflamação crônica. Eu acabei de falar e perguntar para vocês qual que é a primeira célula que chega na inflamação aguda. Então, na inflamação aguda também tem células, também tem fatores celulares. Só diferenciando, né, inflamação aguda e inflamação crônica. Inflamação aguda é aquela que acontece logo depois do dano, desse agente agressor, e ela dura relativamente pouco tempo. E a crônica é uma coisa que está te acompanhando o tempo inteiro, então a crônica dura bastante tempo. Mas nós também temos células na inflamação aguda. A B tá errada, vou até cortar aqui. A também, né? A C. O exudato,
característico do processo inflamatório, apresenta baixo teor proteico e celular. E aí eu tinha perguntado para vocês o que era exudato, né? Exudato seria basicamente, e aí já vai entrar na letra D também, quando a gente tem a inflamação, as duas principais características que são iniciais, acontecem logo de cara, é a vasodilatação, ou seja, os vasos se dilatam, por isso que a gente tem mais calor na região da inflamação e a gente também tem uma vermelhidão maior, porque o sangue está mais próximo ali da superfície, que aí a gente chama de rubor. Então, a gente tem vasodilatação, e essa vasodilatação ela faz com que as células do endotélio fiquem um pouco mais distantes uma da outra. Isso permite que substâncias saiam do vaso sanguíneo e vão para o local da inflamação, inclusive células. Então, o exudato é quando sai do vaso sanguíneo fluido, né, pode ser plasma, e também sai células e também proteínas. Então, o exudato que ele está falando na letra C, ele não apresenta baixo teor proteico celular, ele apresenta alto teor proteico celular. O que apresenta baixo teor proteico e celular? Aí seria um nome diferente, a gente dá transudato, que aí acontece a mesma coisa, vasodilatação, separação entre as células do endotélio e do vaso sanguíneo, mas aí só sai fluido, certo? Então a C tá errada por causa disso. E a letra D, a Hannah tinha colocado, acho que era, né? Acertou. A letra D tá correta, porque tá falando aqui, ó. A histamina é responsável pelas principais alterações vasculares no início do processo inflamatório. Sim, a histamina, já vou falar para vocês, que ela é a primeira substância, assim, uma das primeiras substâncias inflamatórias liberadas quando se inicia a inflamação aguda. E o que ela provoca? As duas principais alterações da inflamação aguda. Vasodilatação, ou seja, os vasos se dilatam, a gente fica um local avermelhado ali e com calor nesse local da inflamação por causa dessa vasodilatação e ocorre aumento da permeabilidade do vaso, ou seja, fica mais fácil das coisas saírem do sangue. Que coisas? Células. E ninguém me respondeu qual que é a primeira célula a chegar na inflamação aguda, mas eu não vou dizer ainda, eu quero que vocês coloquem no chat. Mas acertaram. E aí vamos ver o que está escrito aqui no comentário, dá certo? Aqui, ó, vasodilatação local e aumento da permeabilidade vascular. Vamos ver se tem aqui uma fotinho legal. Aí, ó, histamina, vasodilatação, inflamação e aumento da permeabilidade dos capilares. Ah, não tem meu mouse aí, né? Mas vocês conseguem, dei zoom aqui, vocês conseguem ver um pouquinho das ações da histamina. Então, a histamina é um dos primeiros a ser liberados, um dos primeiros mediadores inflamatórios. Lembrem disso também. Certo? Alguma dúvida? Quando vocês pensam aí, vamos para a próxima. Agora uma questão mais assim, meio decoreba, mas que faz sentido. Questão 2, tá? O processo de inflamação aguda pode apresentar diferentes padrões morfológicos. Assinale a alternativa que não descreve corretamente um desses possíveis padrões. Quem lembra disso? A. Inflamação serosa, caracterizada pela exudação. Lembra aí, eu acabei de explicar exudato e transudato. Então, a serosa está falando exudação de fluido com poucas células. B. Inflamação fibrinosa, processo característico em grandes extravasamentos ou na presença de um estímulo pró-coagulante. C. Inflamação purulenta, caracterizada pela presença de pus contendo piócitos. E D. Inflamação do tipo úlcera, restringem-se à pele, onde ocorre a escavação da superfície. E ele está pedindo a incorreta. Qual que vocês acham que é a alternativa que está descrevendo incorretamente a inflamação aguda? Então, as alternativas estão falando dos 4 tipos ali principais de inflamação aguda que a gente tem no corpo. Coloquem no chat qual que vocês acham que é a resposta. Aê, muito bem, Hannah. A Helena também colocou D, exatamente. Então vamos lá, inflamação serosa, caracterizada pela exudação
Eu já vou marcar que vocês colocaram pra gente conseguir acompanhando as imagens, tá? Ixi, Maria, será que deu ruim as imagens? Acho que não. Inflamação serosa. O que acontece na inflamação serosa? Assim, toda inflamação aguda, aí a galera toda colocando letra D. Muito bem, docs. Toda inflamação aguda a gente tem o que a gente acabou de explicar, que é o exudato, que seria vasodilatação, aí aumenta a permeabilidade entre as células do vaso e sai fluidos, proteínas e células de dentro do vaso sanguíneo até o local da inflamação, para conseguir conter aquele agente invasor que está fazendo mal para o corpo. Então, a inflamação serosa, ela é realmente caracterizada, ou seja, sai mais líquido do que células nesse tipo de inflamação, certo? E é por isso que fica com serosa ali, um líquido seroso, porque ele tá com poucas células e muito líquido. Vamos ver aqui nessa imagem aqui. Ó, vocês estão vendo aqui o local da inflamação? Tem um espação em branco, não consigo mostrar meu mouse, mas tem um espação em branco aqui que não tem. Aqui que é o local da inflamação e não tem quase nenhuma célula, mas tem muito fluido. E tem um exemplo bem comum de inflamação serosa, que é derivado, principalmente assim, é muito comum, muito clássico, quando a gente se queima. Alguém consegue colocar no chat pra mim qual exemplo é esse? Inflamação serosa o mais clássico, assim, depois que a gente se queima, o que acontece? Queimadura é um dano, certo? Então a gente vai responder como um tipo de inflamação. Letra B. Inflamação fibrinosa. Processo característico em grandes extravasamentos ou na presença de um estímulo pró-coagulante. Tá correta essa. Por quê? O que é inflamação fibrinosa, né? Fibrinosa me lembra de fibrina. Então, o que acontece é quando a inflamação ela causa uma vasodilatação tão grande que o aumento da permeabilidade do endotélio, ou seja, a distância entre as células do endotélio, fica tão grande que passa moléculas muito grandes. E aí tá falando ali, né? Grandes extravasamentos. Ou na presença de um estímulo pró-coagulante. Lembra coagulação, fibrinogênio, fibrina, cascata da coagulação? Então tá certo. Na inflamação fibrinosa, ou a gente ocorre uma vasodilatação tão grande que passa o fibrinogênio, ou a gente tem um estímulo de coagulação nesse local. Então, o que acontece? Vai passar fibrinogênio do sangue pro local da inflamação e esse fibrinogênio vai formar fibrina, uma rede de fibrina como se fosse a coagulação, mas é no local que não necessariamente é no sangue. O Mikael colocou edema. Tá certo, edema tem a ver com saída de fluido, mas seria uma coisa mais assim, vou facilitar a vida de vocês, assim, tipo não tem como dar uma dica, mas lembrem das bolhas. Inflamação serosa, uma bolha, né? Se você vê uma bolha depois de uma queimadura, ela é puro líquido, assim. Então, é um exemplo clássico de inflamação serosa. Tem poucas células ali na inflamação e tem muito líquido. Uma bolha de queimadura. Mas edema também. E aqui nessa imagem, dá pra ver aqui nesse amarelinho ali, na seta, isso são aglomerados de fibrina, que foi formado na inflamação fibrinosa, certo, gente? Então essa aqui, a letra B também estava certa. E a letra C, inflamação purulenta, caracterizada pela presença de pus contendo piócitos. Então, purulenta, inflamação purulenta, realmente lembra de pus, né? E o pus, ele tá mais relacionado a infecções bacterianas, certo? Depois que as bactérias são destruídas, os neutrófilos acabam morrendo também, e a gente forma o pus. Então, o pus, quando a gente vai olhar no microscópio, é uma inflamação muito caracterizada por muitos neutrófilos. Provavelmente foi uma infecção bacteriana, então os neutrófilos foram lá para combater, depois eles acabaram morrendo, e aí formou o pus. Então, o pus é um conglomerado, assim, de células de líquido, mas cada uma dessas inflamações tem a sua característica, né? Então, a inflamação serosa, quando olha no microscópio ali, tem poucas células e muito líquido. A fibrinosa vai ter fibrina. E a purulenta vai ter muito neutrófilo. E aqui a gente tem um exemplo de abscesso, né? O que é o abscesso? O abscesso é um pus muito exagerado, assim. Aqui, ó, tá falando abscesso na mandíbula, tá saindo pus aqui. O que são piócitos, né? Piócitos assim, existem bactérias que chamam bactérias piogênicas. Essas bactérias são bactérias que formam pus.
E piócitos são os neutrófilos que combatem essas bactérias que formam o pus. Por isso que eles formam a inflamação purulenta. Certo? E a última tá errada, porque úlcera, gente, não se restringe à pele, né? Pô, falem aí um lugar clássico de úlcera. Me diz, coloquem aí no chat. Aqui temos um exemplo, ó, de úlcera nesse lugar clássico. Escrevam aí pra mim no chat. Mas enfim, não é só na pele, por isso que tá errado. Ok? Então, questão 3. Aí, ó. O processo de migração leucocitária é fundamental na inflamação. Tá, o que é migração leucocitária? A saída dos leucócitos do sangue para o local da inflamação. Lembrando que a inflamação não necessariamente é no sangue, né, gente? Pode ser em qualquer lugar. Assinale a alternativa que apresenta a ordem correta das etapas desse processo. Então, o que é a migração leucocitária? É a saída dos leucócitos do sangue para o local onde está ocorrendo o dano, onde vai ocorrer a inflamação. Região sacral. Sim, bem comum. Mas aquela imagem ali era uma úlcera gástrica no estômago. Mas boa, também é. Não tinha pensado nisso, mas aquela imagem ali era uma úlcera no estômago. Mas, então vamos lá. Mas muito bem, Hannah. Migração leucocitária. Então a gente tem algumas etapas que as células que é importante a gente saber, que as células da inflamação fazem para chegar no local da inflamação. E aí tem as alternativas aqui. Eu gostaria que alguém tentasse responder. Vocês lembram disso? Ó? Letra A. Quimiotaxia, rolamento, adesão, diapedese e marginação. B. Marginação, rolamento, adesão, diapedese e quimiotaxia. C. Quimiotaxia, marginação, rolamento, adesão, diapedese. E D. Marginação, adesão, rolamento, diapedese e quimiotaxia. Tá, eu vou explicando então. E aí vocês vão relembrando da matéria. E aí quando vocês souberem a resposta, vocês colocam no chat pra mim, certo? Então vamos pensar. Ok, houve um dano, vamos supor que eu furei o meu dedo. E, sei lá, entrou uma bactéria quando eu furei meu dedo. Ok? Mas eu não cheguei a furar assim um vaso sanguíneo, eu furei ali na pele. Aí o que acontece? As minhas células, vamos lá, entrou uma bactéria, então os neutrófilos querem ir lá combater a bactéria e fazer uma inflamação. O que a gente comentou até agora? Primeiro mediador inflamatório a ser liberado é a histamina. Histamina vai provocar vasodilatação. Ok. O que aconteceu na vasodilatação? A gente tem que entender que em situações normais de tamanho de vaso sanguíneo, as células sanguíneas elas ficam circulando mais pela região central, assim, digamos, em um caminho mais reto dentro do vaso sanguíneo. Isso por questão de física mesmo. E aí, quando ocorre a vasodilatação, a gente sabe que a velocidade do sangue diminui um pouquinho, né? O sangue começa a correr mais lentamente. O que isso causa? Isso causa que as células do sangue que estavam ali no centro do vaso sanguíneo acabam, com a menor velocidade, indo um pouco mais para a periferia. E elas acabam batendo, assim, encostando na parede do vaso sanguíneo, no endotélio. E esse processo dela diminuir a velocidade e encostar ir até o vaso sanguíneo, até a parede, a gente chama de marginação. Por quê? Porque tá saindo do centro e tá indo para a margem. Ok? Faz sentido? Até aí tudo bem. Depois disso, então, no endotélio, no vaso sanguíneo, vão ter moléculas que quando a célula, o leucócito, encostar nela, elas vão segurar o leucócito ali. Porque o objetivo é o leucócito sair do meio do sangue e ir para a região de inflamação. E o que acontece? Então, depois que o leucócito encosta na parede do vaso sanguíneo, é uma adesão meio fraca, porque ele acabou de encostar ali. Então, ele sofreu a marginação, encostou no endotélio, e acontece que ele se fixa no endotélio, mas de uma maneira fraca. Então, ele começa a rolar pelo endotélio. E é isso que a gente chama de rolamento, certo? Depois do rolamento, o leucócito ele vai acabar se ligando a uma molécula mais forte do endotélio. E aí ele vai se aderir de verdade, vai parar de rolar e vai se aderir de verdade na parede do endotélio. E aí a gente chama de adesão. Depois que ele aderiu, existe outra molécula
do vaso sanguíneo que permite que essa célula saia. Ou seja, o vaso sanguíneo se abre um pouquinho e o leucócito sai do sangue, então. E isso aí a gente chama de diapedese, ou transmigração. E por fim, existe moléculas, porque assim, o leucócito vai sair do sangue e vai pra onde? Ele vai ficar perdido, né? Ó, sei lá, vou pra onde agora? Vou pro cérebro, vou pro pé. Aí existe quimiotaxia, que é o quê? É atração a partir de moléculas químicas, ok? E aí, essas são as etapas que ocorrem na inflamação aguda. E a Hannah colocou B. Exatamente, Hannah. Muito bem. Marginação, rolamento, adesão, diapedese e quimiotaxia. Vamos ver aqui na imagem. Ali, ó, primeira etapa, ativação leucocitária, que a gente pode chamar de marginação, que é a saída do leucócito do centro para a margem do vaso sanguíneo. E aí ele encosta no vaso sanguíneo, ali através das selectinas, P-selectina e E-selectina, fazem uma ligação fraca e eles vão acabar, eles estão aderidos, mas eles vão rolar no vaso sanguíneo. Depois de rolar, eles vão se ligar ali em moléculas mais fortes e vão fazer adesão. E aí depois eles vão passar pelo vaso sanguíneo, depois que fizeram a adesão, e vão fazer então a diapedese, e depois por quimiotaxia vão para o local da inflamação. Então essa é a ordem certinha. Ok, docs? Ficaram com dúvidas? Entenderam? Agora vamos focar um pouco mais nessas moléculas que eu estava falando da parede e do leucócito, que permitem essa adesão entre o leucócito e a parede do vaso sanguíneo. Então, questão 4. Qual das seguintes proteínas é produzida pelos leucócitos e é responsável pela adesão fraca destes ao endotélio? Alguém lembra disso? De explicando, vocês tentam responder com a minha explicação, ok? Então, houve a marginação, o leucócito saiu do meio do vaso sanguíneo e acabou encostando na parede do vaso sanguíneo, no endotélio. O que vai acontecer é o rolamento. Por que ele rola? Porque ele está aderido, mas ele está aderido fracamente, ou seja, ele pode continuar se mexendo ali na parede do endotélio, mas ele está grudado ao endotélio. Essa adesão fraca acontece pelas moléculas que a gente chama de selectina, certo? E existem selectinas tanto no leucócito quanto na parede do vaso sanguíneo. E essas duas selectinas vão se unir. Por isso que ele faz o rolamento grudado na parede, mas ele não está fixo. Por isso que é uma ligação fraca, ok? Então existem 3 tipos de selectinas. Aí é fácil de decorar qual é qual. Porque E-selectina, ela está aderida, ela está no endotélio. Por isso que ela é E-selectina. Entenderam? Porque ela é do endotélio. L-selectina, por sua vez, pertence a quem? Ao leucócito. L-selectina. Ok? E P-selectina, ela pertence às plaquetas quando elas vão se aderir ao endotélio também. Então a selectina faz essa ligação fraca, ok? Agora vocês conseguem aqui responder? 4. Qual das seguintes proteínas ela é produzida, agora tem um detalhe, pelos leucócitos, não pelo endotélio, e é responsável pela adesão fraca dos leucócitos ao endotélio? Agora vocês conseguiram entender? Para responder essa? Exatamente, Helena. L-selectina. Porque ela tá no leucócito. Se ele estivesse perguntando qual das seguintes proteínas é produzida no endotélio, daí seria a E-selectina, ok? Marcel também colocou B, exatamente. Ó, vamos ver aqui na imagem. A Hannah também. Muito bem, gente. Tá até marcadinho aqui pra vocês, ó. Então, aconteceu a marginação ali, o leucócito tá vindo, e aí ele vai rolar pela parede do endotélio, e a L-selectina dele vai se grudar à E-selectina do endotélio para fazer o rolamento. V. Gonçalves também, Félix também, exatamente, todo mundo tá acertando. Muito difícil de entender isso, galera? Ou tá tranquilo, assim, com essa explicação? Qualquer coisa, vão falando, tá? Eu adoro a participação de vocês. Fundamental. Então, agora eu vou perguntar, né?
Ah, eu vou perguntar, não, acho que não é nem questão disso, vou explicar para vocês. Então, a seletina, ela faz o rolamento, que é a adesão fraca. Já vou falar mais coisa para vocês aqui, porque eu acho que, eu não me lembro direito, mas eu acho que tem mais uma questão sobre isso. Lembram que depois do rolamento vem a adesão, agora é firme, né? Quem é que faz essa adesão firme? Aí é outra molécula. E o nome dessa molécula é integrina. Só que tem um detalhe, daí que é um pouquinho mais complicado. Mas a integrina não tem L integrina, E integrina ou P integrina, porque a integrina ela só tá no leucócito. E aí a integrina, ela vai se grudar com a molécula que tá escrita aqui, ó, ICAM, que é ligante de integrina, só que essa molécula tá no endotélio. Então esse ICAM, ou tem outra que também que é VCAM, se ligam às integrinas do leucócito e aí essa adesão fica bem forte. E o leucócito não rola mais, ele fica bem preso. Agora ficou fácil com a explicação. Ai, que bom. Gente, tá parecendo que tá travando um pouco aqui pra mim. Se travar, vocês me falam que eu repito, tá? E depois, outra que é importante que a gente saiba é que essa abertura entre as duas células do endotélio, ela é proporcionada por outra proteína, mas relaxem, não precisa decorar, que vai saindo aos pouquinhos, tá? Vai ficando natural. E o nome dessa outra é PECAM, ok? Só para explicar, porque eu acho que vai ter outra questão sobre isso. A próxima é a 5. Aí é um pouquinho mais para a gente entender sobre as citocinas, as moléculas que participam da inflamação. Questão 5. Assinale a alternativa que contenha os itens que relacionam corretamente os principais mediadores com as suas reações no processo de inflamação. Beleza. 1. Histamina. Provoca vasoconstrição e diminuição da permeabilidade vascular. Essa eu não vou responder, eu quero que vocês me falem. 2. Prostaglandinas. Essa a gente não comentou ainda. Mas as prostaglandinas, elas participam da inflamação e elas ajudam a vasodilatar os vasos, né? Provocam febre e provocam dor também. A 2 eu vou falar para vocês que está correta. A 3, as bradicininas. O que a gente tem que saber dessas moléculas para inflamação, né? Bradicinina causa dor. Essa molécula sabe quando assim, sei lá, uma picada de mosquito que inflamou e aí você toca nela e dói, é bradicinina. E prostaglandina, que também causa um pouquinho de dor. Helena é um falso vasodilatação. Sim, a histamina, né? É a primeira molécula da inflamação a ser liberada, causa vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular, né? O que é permeabilidade? É facilidade para passar. Então, aumenta. E a última, as citocinas, que aí são muito variadas, né? IL-1, IL-6, IL-10, tem 450, mas da inflamação, elas provocam a quimiotaxia, que vocês lembram que é depois que o leucócito saiu do vaso, ele vai ser atraído para o local que teve o dano, através da quimiotaxia. As citocinas fazem isso. E, da mesma forma, elas recrutam e ativam os leucócitos, que elas vão também para o sangue, e aí fazem os leucócitos chegarem até o local da inflamação. E febre também. João Pedro, quando vai abrir nova turma? Em setembro. Final de setembro. Tá quase, hein? Hanna colocou C, V Gonçalves colocou C. 2 e 4. Perfeito! Muito bem. Isso aí. Muito bem, gente. Tá demorando para clicar. Vamos ver aqui, ó. Histamina é vasodilatação e aumento da permeabilidade. Lembrem que a histamina é a primeira a ser liberada, assim, a mais clássica. Prostaglandinas, vasodilatação, febre e dor. Deixa eu ver se tem aqui. Tem uma tabelinha aqui, ó, para quem for usar a plataforma, que diz certinho as ações das moléculas na inflamação. É bem completo. Aqui, ó. Bradicinina, tem que lembrar de dor. Eu sempre fico tentando pensar nos macetes, mas hoje tá difícil, não tô criativa hoje, não. Se eu pensar alguma coisa, eu falo pra vocês. Ok. A próxima, então. Agora vamos falar sobre os sinais cardinais da inflamação. O que são os sinais cardinais da inflamação, né?
são os sinais mais clássicos, pra gente ver que tá acontecendo uma inflamação no local. Essa inflamação geralmente vai ser em um local específico, e nesse local a gente vai ter os 5 sinais cardinais. Vocês conseguem me citar quais são os 5 sinais cardinais? O João Pedro tá ansioso pra assinar isso aí, falta pouco tempo, vai dar boa. E a Helena criou um agora, muito bom! Brade, bradicinina, brava de brabo. Pessoa braba bate na outra e se bater dói, adorei! Muito bom, Helena, eu vou te chamar pra criar os macetes sempre agora, Doc. Muito bom. Acho que eu vou até colocar na plataforma depois. Mandou muito bem. Adorei mesmo. Muito bem. Ok, então bradicinina pra lembrar de dor. Começa com um brade brabo, que é brabo bate no outro e se alguém te bate, dói. Beleza? Então vamos lá, os sinais cardinais da inflamação. Vocês conseguem me citar? São 5 para facilitar. Acho que o mais difícil de lembrar é perda de função. Tá? Vamos pensar aqui. Teve um processo inflamatório. Vamos pensar. Tivemos uma isquemia no coração, um infarto do miocárdio, só que numa região pequena. Nessa região aconteceu, então, inflamação. E depois, só que nessa inflamação, algumas células acabaram morrendo. E a gente sabe que o tecido cardíaco, ele não se regenera muito fácil. Então, o que vai acontecer ali é que ao invés de se regenerar, a gente vai ter uma cicatrização, uma fibrose, ou seja, vai ser formado um tecido cicatricial. Consequentemente, esse tecido cicatricial não vai conseguir contrair tão bem quanto as células do miocárdio. Houve perda de função. Entenderam? Esse é o mais difícil de lembrar. E o resto a Hannah já matou ali. Calor, rubor, edema, dor e perda de função. Então agora vamos pensar, cada um deles. Calor e rubor, eu tinha falado para vocês, né? Então a gente libera histamina quando começa a inflamação, o vaso dilata. Se o vaso está dilatado, vamos supor aqui na pele, na superfície da pele, ele está mais perto da superfície. Então, se ele está mais perto da superfície, ele vai acabar deixando a superfície mais rosinha, né? Porque tem um vaso sanguíneo mais perto dela. E, ao mesmo tempo, esse vaso vai estar liberando calor. E a gente vai ter aumento da vascularização ali, justamente pela vasodilatação, passa mais sangue, tem mais calor. E também, às vezes, tem febre, né? Então, calor e rubor vem da vasodilatação. O edema. O edema também é, de certa forma, derivado da vasodilatação, mas a gente usa mais o termo da exudação, que lembram que é quando aumentou o espaço entre as células do vaso, saiu fluido e saiu células. E essa saída de fluido é o que causa, que antes alguém tinha comentado, vou até ver o nome, o Mikael tinha comentado, causa o edema, a saída de fluido, ok? A dor, a gente já viu ali que são algumas moléculas que causam a dor, né? Porque elas mexem nas terminações nervosas. E, por último, a perda de função, eu acabei de comentar ali da fibrose. Se estiver travando, me avisa que às vezes no meu celular trava, mas não sei se tá travando pra vocês. Aí ele tá perguntando, a Hannah já até respondeu, sobre os sinais cardinais, qual que tá incorreto. Tá. Já que a Hannah colocou A, vamos começar de baixo pra cima. Ali, ó. A letra D tá falando a migração dos leucócitos, formação de granuloma, às vezes acontece, né? Principalmente em algumas infecções bacterianas, como, por exemplo, tuberculose. O reparo tecidual, ou seja, às vezes que a gente tem que formar uma cicatriz. Todo esse processo derivado da inflamação pode causar perda de função. E aí a Helena também colocou letra A. Então, sim, perda de função pode ser causada por essas coisas, né? Porque daí acaba matando a célula do tecido original que às vezes não consegue se regenerar. E aí a gente tem que criar um tecido cicatricial que não vai fazer a mesma função do tecido original. Então a D tá certa, por isso que ela não é a resposta, ele quer incorreta. Aí a C. A compressão das terminações nervosas durante a inflamação causa dor, certo? Inclusive, essa compressão pode ser feita ali pela bradicinina, prostaglandinas, ou só pelo fato de causar um edema e aí realmente a quantidade de fluido comprimir essas terminações nervosas, certo? B, a exudação do fluido é o que causa o edema, sim, acabamos de comentar.
E aí a letra A tá errada exatamente porque o aumento, né, do fluxo sanguíneo causado pela vasodilatação é o que causa o rubor. Rubor é o que? É vermelhidão. Ou seja, aumento e o calor também, né? Então, aumento do fluxo sanguíneo causado por vasodilatação é o que causa o rubor. Certo, docs? Arrasaram? Bora para mais uma. Agora eu vou pular, assim, tem umas que são bem específicas e aqui a gente não tem tempo para fazer muito específico. A gente está tentando fazer uma revisão geral para ajudar vocês. Essa aqui tem que tomar um pouco de cuidado porque tem umas pegadinhas, assim, tá escrita de uma forma meio safadinha, assim. Então vamos lá. Eu vou explicando as questões e depois vocês colocam qual que vocês acham que é a resposta. Então, questão 14. Sobre a inflamação, assinale a alternativa correta. A. A inflamação é caracterizada por 3 fases, sendo a primeira delas a fase exudativa. Tá, então, realmente são 3 fases a inflamação, tá? Daí a gente tem que diferenciar, essa é a pegadinha da questão, fase de etapa, porque etapa é um passo a passo, e fase seria um conjunto de etapas. Faz sentido? Então, a inflamação ela é causada por 3 fases. A primeira delas, a gente chama de fase de alteração, fase alterativa, que é o dano, ou seja, a invasão, a infecção por um micro-organismo, ou um trauma, uma queimadura. Então, a primeira fase é a fase da alteração. E aí, essa fase vai dar início à inflamação. A segunda fase é a fase exudativa, porque daí sai o fluido do sangue, saem as células do sangue e vão para o local da inflamação. 2 fases. A terceira é a fase onde essas células já chegaram na inflamação e vão tentar reparar aquele dano que está acontecendo. Daí é a fase proliferativa, produtiva ou reparativa. Ok? Letra B. Daí vocês colocam ali se vocês acham que a letra A está correta. Ok. A letra B. Daí tem que diferenciar fase de etapa. A primeira etapa da resposta inflamatória é o recrutamento de leucócitos. Muita calma aí. Então, a primeira fase, ó, a diferença. A primeira fase é a fase alterativa, ou seja, que ocorreu uma alteração. E aí, qual seria a primeira etapa? Então, se ocorreu uma alteração, o corpo tem que reconhecer essa alteração, para daí iniciar a inflamação. Então, a primeira etapa da resposta inflamatória é o reconhecimento daquele agente invasor. E depois é que ele vai recrutar as células, os leucócitos, vai liberar citocinas para conseguir fazer a fase exudativa. Ok? Letra B era isso. Letra C. As inflamações podem ser agudas, quando duram semanas ou meses, ou crônicas, quando duram minutos ou dias. Então, eu tinha comentado lá no início, inflamação aguda, como o nome já diz, é rápida, dura pouco, é uma coisa instantânea. A gente teve uma lesão e aí vai ocorrer a inflamação aguda. Então, ela vai durar ali, pode ser minutos, horas, dias ou semanas. E aí, se a inflamação aguda não resolve, essa inflamação aguda pode se tornar crônica. Que daí elas duram semanas e duram meses, ou mais, ou anos, né? E a letra D está falando causas de inflamação. Infecções, necrose de tecidos, corpos estranhos e reações imunes. E aí, V. Gonçalves e a Hannah colocaram D. Exato. Então, só rapidinho, relembrando aqui, a primeira fase da inflamação não é exudativa, então é a fase alterativa em que ocorreu o dano, certo? A segunda fase, que é a exudativa, e a terceira é a produtiva, em que as células estão ali agindo para conter o dano. E aí a primeira etapa é o reconhecimento do agente lesivo. Não é o recrutamento vem depois. Deixa eu ver se tem aqui nessa imagem, ó. Você não fala especificamente das etapas. Acho que a última ali deve falar. Deixa eu ver essa aqui. É a mesma etapa, mas então vamos lá. Ó, micro-organismo patogênico, aí o corpo reconheceu ele e liberou sinais químicos, como histamina e prostaglandinas, ali no 1, ok?
ok? Reconhecimento do patógeno, fase alterativa, ocorreu o dano e o reconhecimento. E aí depois ocorre vasodilatação, aumento da permeabilidade, recrutamento de leucócitos, e aí a fase exudativa. E por fim, ocorre ali a fase produtiva, em que os neutrófilos estão fagocitando e estão agindo contra o agente invasor, ou o dano, né? Então a IAB é isso. E a última aqui, ele trocou inflamação aguda ou crônica. A aguda aqui, ó, rápida, de curta duração, exudação, neutrófilos, e a crônica de maior duração. E aí ocorre outros danos que a gente pode comentar outro dia, mas hoje é mais focado na aguda. E aí as causas, bem de boa, né? Infecção bacteriana pode causar, assim como vírus, fungos, necrose de tecidos, como por exemplo no infarto, né? Do miocárdio, corpos estranhos e reações imunes. Aí tem uns exemplozinhos de causas de inflamação. Bem completinho lá na plataforma. Deixa eu ver quais outras questões tinha escolhido. Beleza, vamos lá. Tá acabando, gente. Temos 1 hora pra fazer a live. Dúvidas? Entenderam? Docs, queridos docs. Questão 15. Agora aí, sobre as inflamações aguda e crônica, assinale a alternativa incorreta. Então, a aguda ali acontece rapidamente, inicialmente. Se a aguda não é resolvida, ela pode se tornar crônica. Mas a gente não vai focar muito nos efeitos da inflamação crônica, porque daí já é mais complexo. Letra A. Fenômenos produtivos, lembram lá da reparação, né? Como proliferação de vasos, fibroblastos e macrófagos estão mais relacionados à inflamação crônica. B. A inflamação superaguda dura de minutos a horas, enquanto que a aguda dura de horas a dias. C. A inflamação subaguda dura semanas, enquanto que a inflamação crônica dura de meses a anos. E a D. Os fenômenos exudativos da inflamação estão mais relacionados à inflamação crônica. Quem já souber qual que é incorreta, coloca no chat. Vou comentando uma por uma. Então, qual que é a última fase da inflamação? Que a gente comentou agora. É a fase produtiva, proliferativa, né? Reparativa ali, que a inflamação aguda está tentando conter aquele dano ao corpo. Muitas vezes, essa inflamação ela não vai conseguir, a inflamação aguda não vai conseguir conter aquele dano para o nosso corpo. E aí, essa inflamação vai se prolongando, e vai virar uma inflamação crônica. Então, assim, quais são as características mais marcantes da inflamação crônica? Não são as 2 primeiras fases. A primeira fase, que é a do dano, e a segunda fase, que é a fase exudativa, são mais características da inflamação aguda, ok? Porque é uma coisa que acontece na hora. Ou seja, teve um dano na hora, começou a inflamação aguda. Na hora que teve o dano, eu já comecei a fazer exudação do fluido das células e aí essas células estão indo lá para o local da inflamação. Essas duas são bem características da aguda, principalmente ali a exudação. Então, os produtivos, eles podem durar só o tempo de uma inflamação aguda, mas eles podem ser prolongados. Não sei se me fiz clara, mas assim, a inflamação aguda vai ficar fazendo os fenômenos produtivos até que aquele dano pare. Se o dano não parou, ela vai continuar fazendo aquele fenômeno, sei lá por quanto tempo, e aí vai causar uma inflamação crônica. Então, a letra A tá falando que fenômenos produtivos, aí deu exemplos ali, proliferação de vasos, fibroblastos, né, para fazer reparação, macrófagos, estão mais relacionados à inflamação crônica, tá ok. Agora, a B e a C, vamos ver, alguém já colocou C, a Laís. Aí pode confundir um pouquinho. A gente tem o termo inflamação aguda e inflamação crônica, mas tem uns subtermos da inflamação aguda. E aí a gente vai pensar o seguinte: inflamação superaguda. Ó, prefixo super, ou seja, muito, muito, muito aguda. Então ela é muito, muito, muito rápida. Então uma inflamação super aguda, ela ocorre assim muito rapidamente, assim, segundos, minutos e horas, certo? E aí passou de horas, durou, sei lá, horas a alguns dias, aí a gente chama de inflamação aguda normal. Agora, uma inflamação que é subaguda, ela é sub, tá embaixo, ela é um pouquinho menos aguda, ela tá sendo a transição entre a aguda e a crônica. Aí ela já vai durar alguns dias para semanas,
E aí se passou de semanas, ficou meses, ficou anos, daí virou uma inflamação crônica. Ok? Então a letra C e a letra B estão certinhas, porque tá falando que a superaguda dura ali minutos a horas. E a aguda dura horas a dias. Bem específico, mas depois vai ter um esqueminha ali bem legal. E a última, então, por que tá errada? Os fenômenos exudativos estão mais relacionados à inflamação crônica? Ai, me engasguei. Perdão. Não, estão mais relacionados à inflamação aguda. Certo? Entenderam? Ou ficou muito estranha a explicação? Ó, vamos ver essa tabelinha aqui, ó. Isso, o pessoal colocou D. Isso, Laís, Nay e Helena. Exatamente. Exatamente. Muito bem. Ó, super aguda lá em cima, muito rápida. Depois vem aqui a agressão inicial. Vem a aguda. Depois vem a subaguda, crônica e aí crônica ativa, que dura bastante tempo. Certo, gente? Mas isso assim a gente não precisa decorar, é só pensar no prefixo mesmo super e sub, ok? E a última, então, ó, vou mostrar pra vocês o esqueminha. Exudativo é na aguda, né? Perfeito, Laís. Isso mesmo. Exudativo é na aguda. Aí aqui, ó, tem a diferença só entre o transudato e o exudato, nesse esqueminha que é legal, assim. No transudato, a separação entre os vasos não é tão grande, aí só sai o fluido. No exudato, que é o clássico da inflamação aguda, por quê? Porque a gente quer que vá a célula, né? A gente precisa que vá neutrófilo lá na inflamação. Justamente se for uma infecção por bactéria. Precisamos que eles saiam. Aí é o exudato. Certo, gente? Ah, que bom que entenderam. Fico feliz. Para não prolongar muito, vamos fazer só mais uma aqui. E aí é mais relacionado a caso clínico. Vamos ver se a gente consegue resolver essa. Ai, sede. Fala da sede. É a última e vocês devem estar cansados. Vamos lá. Homem de 62 anos apresenta histórico de hipercolesterolemia familiar, angina aos esforços físicos e dispneia aos médios esforços. Foi encaminhado à emergência por mal-estar súbito, com dor pré-cordial. Na admissão, o paciente entrou em choque e veio a falecer. Logo em seguida, ao realizar a autópsia, notou-se a presença de uma área fibrosa densa na parede anterior da região subepicárdica. Assinale a alternativa que não descreve o achado macroscópico do coração. Parece difícil, né? Vamos ler as alternativas para ver o que ele está pedindo. Para não se apavorar antes da hora, né? Lembrem disso na hora de fazer uma questão, uma prova importante. Vamos ler tudo primeiro. Vamos ver o que ele está pedindo. A. A presença de uma cicatriz fibrosa densa no miocárdio não fornece informações suficientes para determinar a cronologia estimada do evento isquêmico inicial. B. A presença de fibrose no miocárdio representa reparo cicatricial de um infarto prévio. C. Na primeira hora do infarto atual, o coração já demonstra alterações macroscópicas. D. São necessários de 2 a 3 meses para a cicatrização completa da área lesada pelo infarto. Tá, vamos lá. Lembram do exemplo que eu tinha dado? Tem uma coisa que a gente tem que entender que faz parte do conteúdo de patologia, né? Quando acontece uma lesão nas células, vai ter um período de respostas dessas células. E quanto mais tempo essa célula está sofrendo lesão, mais alterações vai ocorrer nelas. Por exemplo, no infarto, que pode ter sido esse caso aqui. Falta oxigênio para a célula do coração. Ela começa a tentar compensar essa falta de oxigênio. Já colocaram alho? Bom chute. Boa, vamos ver. Ela vai começar a compensar aquela falta de oxigênio. Então ela vai sofrer uma série de modificações tentando sobreviver. Se o oxigênio voltar, ela sobrevive. Se o oxigênio não voltar, ela morre. E aí o que a gente tem que entender na patologia é que tem essas alterações. E a última alteração a acontecer, que faz sentido, é a alteração macroscópica. Ou seja, primeiro a célula está tentando sobreviver. Então ela vai mudar a bioquímica dela, vai mudar
a estrutura dela, por exemplo, falta oxigênio, ela vai tentar usar outro recurso que não precise de oxigênio, certo? Respiração é anaeróbica, por exemplo. E aí vai acontecendo coisas que a gente não consegue ver a olho nu. Chegou num ponto que ela não consegue mais se recuperar, então ela vai morrer. Só que uma célula morrendo a gente vai ver? Não, né? Agora, muitas células morrendo a gente vai conseguir ver. Então, a alteração macroscópica é a última que a gente consegue detectar num qualquer tipo de lesão na patologia, ok? O que está acontecendo nesse caso aqui? A Hannah colocou letra A. Tá, beleza. Então, a gente tem a primeira hora do infarto que aconteceu ali, que está faltando sangue para o miocárdio, suponhamos. Então, essas células, na primeira hora, vão estar tentando sobreviver de alguma forma. Vão tentar alterar a via energética, vão tentar alterar, sei lá, a sua estrutura, vão tentar sobreviver. Ali dos primeiros minutos, né, digamos. Só que vai morrer algumas células, é óbvio, mas essa alteração não vai ser tão visível porque demora um certo tempo, entendem? Para conseguir ser visível que está acontecendo isso. Então, o que aconteceu? Morreram algumas células, elas estão morrendo, então a gente vai começar a ver um tecido assim que tá morrendo, fica mais esbranquiçado, depois ele vai ficar preto, né? E aí vai acontecer, então, as células morreram, foram ingeridas, foram limpas ali, as células mortas, e a gente vai ter que ter um reparo tecidual. A Laís colocou C, a Hannah colocou C. Exato, porque não é rápido assim que mostra alteração macro. Perfeito, acertaram, já mataram. Boa. Mas continuando então, aí as células morreram, teve ali alteração do tecido, vai haver reparo. E aí lembram que esse reparo, no caso do coração, o miocárdio não consegue se regenerar tão facilmente assim. Então o tecido que vai ser colocado ali no reparo é tecido cicatricial, que é diferente do miocárdio. Então vai formar uma cicatriz fibrosa, ok? Só que essa cicatriz, ela demora muito tempo para acontecer, certo? Então ali tem outra alternativa que está falando que demora de 2 a 3 meses para cicatrizar completamente aquela área lesada do infarto. Ok, tá certo, demora, é um processo assim que demora. Só que tem um porém. Quando essa cicatrização foi feita, ela não vai mais mudar. Vai continuar ali pro resto da vida. Então, por que a letra A está correta? Porque se eu tive um infarto há 3 meses atrás e o meu tecido cicatrizou, qual que vai ser a diferença desse meu infarto de 3 meses atrás para um de 10 anos atrás? A cicatriz vai estar igual. Então, eu não tenho como que determinar qual foi o tempo daquela lesão só pela cicatriz. Porque a cicatriz, quando ela foi feita, ela vai continuar igual. Então, a letra A está falando, a presença de uma cicatriz não fornece informações suficientes para determinar a cronologia. Sim, porque se foi há 10 anos atrás, ou se foi há 3 meses atrás, mas já está cicatrizado, como que eu vou saber? Eu vou saber que é recente, que ainda não está cicatrizado. Entenderam? Então, ali, a presença de fibrose, que é cicatrização, só que nesse caso não é regeneração, é um tecido fibroso que é colocado no lugar do miocárdio, na letra B, representa que eu já tive um infarto prévio, que eu sobrevivi, mas o meu infarto foi reparado. Faz sentido? Entenderam? E aí a C vocês acertaram, tá errada, porque na primeira hora, o que eu vou ter a célula ainda tá tentando se recuperar. Então ainda não vai ter alterações macroscópicas. Ó, a mais evidente vai ser esse reparo tecidual, que vai demorar de 2 a 3 meses. Por isso que essa é a alternativa incorreta. Entenderam, Docs? Vamos ver se até que aparece aqui. Ó, tá vendo ali o miocárdio normal em volta? E ali, ó, fibrose. Reparo de um infarto antigo. Só que vocês entendem que se esse reparo foi feito há 3 meses atrás, ou se ele foi feito há 10 anos atrás, eu não tenho como diferenciar. Ok? Entenderam, Docs? E ali, 2 a 3 meses, sim. Foi uma informação mais de decoreba, né? Mas assim, demora pra cicatrizar, pra se recuperar. Mas se eu me cicatrizei é porque eu sobrevivi, né? Então, indica que foi uma coisa prévia. Agora, quando que foi, não tem como saber.
Agora, se foi, vamos supor, a gente pega um paciente ali e tá falando 12 horas que ele teve esse infarto. Eu ainda não vou ter. Eu vou ter alterações macroscópicas, mas não vou ter a lesão. A lesão não, a recuperação, né? A cicatrização. Então eu vou saber que tá na hora de agir, ok? Ai, pesadinha essa, né? Mas era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje, docs. Espero ter ajudado. Obrigada pela participação de vocês. Muito boa. Foi bem legal. Eu ainda vou fazer mais 2 semanas. Então, se vocês quiserem pedir algum tema, podem ficar à vontade. Se não, eu planejo aqui alguma coisa pra semana que vem. E eu agradeço a presença de vocês. Alguém tem alguma dúvida? Pode falar, né? Lembrando, ó, que tem 17 questões aqui. Quem quiser treinar mais, né, esse conteúdo, fique bem à vontade lá na plataforma. Algo de dermato é legal. Boa, Laís. Então, toda quinta... Não, agora são quarta-feira. Amanhã eu faço live só do conteúdo do ciclo básico. E aí seria anatomia, fisiologia, histologia, patologia. Mas todas as quartas-feiras, o Furlan, nosso colega da MedSimple, faz lives do ciclo básico, tá? Deve ter algumas de dermato, mas se você quiser, você sempre pode fazer essa requisição pra gente no direct. Aí, dermato é com ele, beleza? Ah, que bom, meninas. Muito bom. Valeu, galera. Então é isso. Se ninguém tem dúvidas, vejo vocês semana que vem. Um beijo, boa noite, vão descansar. Tchau.